Olá, essa é a segunda aula do capítulo Eletrólise. E aqui nós vamos trabalhar a eletrólise em solução aquosa, presença de água, os eletrólitos dissolvidos em água. Neste tipo de eletrólise, haverá uma competição entre os íons do eletrólito, genericamente, cátion, ânion, e os íons da água, H+, e OH-. E aqui é importante conhecer as reações de redução da água e oxidação da água. Na redução da água, os cátions H+, ao receber o elétron, vão formar gás hidrogênio. E na oxidação da água, os ânions OH- formarão o gás oxigênio, além de água e elétrons. Muito cuidado com essas duas expressões, porque elas serão utilizadas nos problemas e nem sempre são fornecidas. Nesta competição, nós precisamos pensar em prioridades. Já que haverá dois cátions e dois ânions, o cátion do eletrólito, o cátion da água, o ânion do eletrólito, o ânion da água, nós deveremos tomar a decisão de saber qual dos íons sofrerá o processo, tem prioridade. No caso dos cátions, os alcalinos, alcalino-terrosos e o alumínio são cátions que não têm prioridade em relação ao H+, o cátion da água. Então, se o eletrólito for formado por cátions de alcalinos, alcalino-terrosos e alumínio, quem sofrerá a redução será o H+. Caso contrário, será o cátion do eletrólito. No caso dos ânions, nós temos os ânions oxigenados e fluoreto, são ânions com menor prioridade do que a água. Se o eletrólito apresentar esses ânions, quem sofre a oxidação é a água. Caso contrário, um ânion não oxigenado é ele que sofrerá a oxidação. No processo, nós teremos no cátodo, portanto, a formação de gás hidrogênio ou de metais correspondentes, e no ânodo nós teremos a formação de gás oxigênio e as substâncias simples dos ametais, dos ânions envolvidos. Acompanhe agora o primeiro exemplo, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Inicialmente, precisamos pontuar a formação dos íons do cloreto de sódio, soluto, eletrólito e a água, verificando que há 4 íons, 2 cátions e 2 ânions. Portanto, no cátodo, nós temos que decidir se ocorrerá a redução do sódio ou do H+. E aí retomamos para a prioridade de descarga. O sódio é um alcalino, cuja prioridade é menor que o H+ da água. Então, nós teremos a redução da água, dos cátions H+, formando o gás hidrogênio no cátodo. Já no ânodo, nós temos que escolher entre o cloreto ou o hidróxido. Como o cloreto é um ânion não oxigenado com maior prioridade que o hidróxido, o OH- da água, é ele que sofrerá a oxidação, formando a sua substância simples, o gás cloro Cl2. Partindo de um único Cl, de um único cloreto, meio Cl2. Aqui repare que será importante, na soma das reações, das semi-reações, equilibrar os elétrons. São 2 elétrons envolvidos no cátodo, precisam haver 2 elétrons no ânodo. Então, será importante multiplicar a semi-reação do ânodo inteira por 2. Só a partir daí podemos, então, somar as semi-reações, incluindo a primeira, onde há a formação dos íons, que também deverá ser duplicada. Então, ao somar essas reações, nós podemos cancelar os elétrons e também os íons envolvidos, cancelando o cloreto, cancelando o H+, e tendo então como resultado na equação global da eletrólise aquosa do cloreto de sódio a produção de NaOH, a produção de gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no ânodo.
E para finalizar, mais um exemplo de eletrólise aquosa, agora do sulfato cúprico. Começando então com a dissociação salina, cobre 2 e sulfato, e também a ionização da água, H e OH-. No cátodo, nós temos que escolher entre os dois cátions, o cátion cobre e o cátion H+. Como o cátion cobre tem uma prioridade maior que o H+, é ele que sofre a redução. Cobre 2 2 elétrons, cobre 0. Já no caso do ânodo, nós temos o sulfato com, sendo um ânion oxigenado, uma prioridade menor que o hidróxido. Então agora, quem sofre a oxidação é a água, 2OH-, formando ali meio O2, água e 2 elétrons. Veja que aqui o número de elétrons já é igual, mas eu preciso equilibrar os íons. Há 2OH- ali na semi-reação do ânodo, então eu preciso equilibrar, no caso, os íons da água, multiplicando a equação da água, né, por 2. E aí, na soma, eu posso cancelar os elétrons, os íons envolvidos, né? Posso cancelar o cobre, posso cancelar o OH-, e ainda posso cancelar uma das águas, uma vez que na oxidação da água tem a formação, na oxidação do OH- tem a formação de uma água, onde eu posso cancelar com aquelas duas águas que há na ionização da água. Restando então como equação global na eletrólise aquosa do sulfato cúprico a produção de ácido sulfúrico, a produção de cobre metálico e de gás oxigênio. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.